Bom, quem está voando neste momento é o presidente Lula. Ele acabou de postar, inclusive, na sua página do Twitter, né, e o X, ele colocando aí de partida para a Ásia, onde farei visita oficial à Indonésia. Na sequência, vou participar da cúpula da Associação das Nações do Sudoeste Asiático. E na Malásia, com essa missão, damos mais um importante passo para consolidar a presença no Brasil no cenário global. Desejo um bom trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência até o nosso retorno. Desce um pouquinho, essa fotinho aí deles é básica já. O Alckmin leva ele até a porta do avião, aí dá essa mãozinha e o Brasil está agora sob o comando de Geraldo Alckmin. Ô Sakamoto, todo mundo estava, porque antes de embarcar ele vai anunciar. Cadê o anúncio? Ele mandou alguma coisa aí para você? Não mandou. Nada? Para você chegou alguma coisa, Não Josias? recebi nada. Não? Não chegou. Não chegou nada? Mas a gente, olha, em defesa minha e do Josias, a gente estava falando, lembra na semana passada? Vai sair? A gente falou, calma. Calma. Calma, né? O pessoal, na verdade, acaba... Porque tem muito também balão de ensaio, muita coisa pressionada. E aí os colegas acabam dando. Sai hoje, sai amanhã, sai amanhã. Calma, né? Tipo, pode sair, mas quem vai saber é o Lula, né, Fabiola? Quem vai saber é o Lula. Agora, é interessante porque você já aproveitando... Desculpa eu engatar. A viagem é interessante porque é o seguinte. A Indonésia, ela entrou nos BRICS recentemente. Eu conheço a Indonésia, eu já fiz reportagem lá, porque na época que eu cobri guerra no Timor-Leste, e a Indonésia era o país ocupante. E a Indonésia é um país complexo, gigantesco, mas é muito interessante que o Brasil esteja fazendo uma viagem para lá, porque é um país gigante, tem muito mais habitantes do que o Brasil, 230 milhões de habitantes, 17 mil ilhas, é o maior país muçulmano do mundo, né? Apesar de não ser um islamismo mais radical como outros países no Oriente Médio. Agora, é um grande mercado consumidor, né? Tanto é que o Brasil, quando a Indonésia entra nos BRICS e depois de todo o caos que rolou por causa das tarifas do Trump, o que o Brasil fez? O Brasil articulou com a Indonésia e a Indonésia abriu-se para a importação de carne brasileira. Né? Então, o Brasil, que perdeu muito mercado nos Estados Unidos por conta da carne, encontrou agora na Indonésia um consumidor. É claro que não chega aos pés da demanda norte-americana, mas isso mostra que dentro desse processo dos BRICS, ou olhando até para o sul global, para os países que são populosos ou que têm recurso, né? O Brasil pode compensar aqui e ali os problemas que ocorrem da dependência de determinados mercados como o norte-americano. Agora, é claro que o mais importante, o mais esperado dessa viagem não são as cúpulas, não são nem os acordos bilaterais, mas é a possibilidade de Lula e Trump se encontrarem pessoalmente e aquele abracinho que rolou na ONU seja público, né? Aquela química, né? Aquela petroquímica, né? Agora, dois presidentes que adoram furar poço, né? Então, que elas sejam, na verdade, que ela apareça publicamente, e mais do que isso, mais do que apareça a química, porque ninguém está interessado em Tinder de presidente, estão interessados em destravamento de tarifa, destravamento de sanções. Vamos ver se a chancelaria brasileira e norte-americana e a diplomacia estão conseguindo costurar alguma coisa para anunciar na Malásia, ou vai ser só aperto de mão e abracinho. Ô Josias, as pessoas estavam aí nessa expectativa que antes de ele embarcar, ele indicasse. Precisa ter pressa para isso ou não? É melhor realmente ele adiar, né? Agora o pessoal falando, não, ele resolveu adiar um pouco essa votação, sofrendo bastante pressão. Tem também essa questão relacionada ao Senado. O que será que está acontecendo? O único que tem pressa para fazer essa indicação, Fabiola, uma vez que não existe prazo constitucional, não há lei que obrigue o Lula a apressar o passo, mas ele próprio está com pressa, né? E está se comportando como se tivesse uma certa avidez para fazer a indicação, para se livrar das pressões. Ele já escolheu quem ele quer acomodar no Supremo e teria todas as razões para apressar, né? Na noite passada, ele cumpriu aí o que seria, segundo o cronograma fixado ali pelo próprio Palácio do Planalto, seria o último estágio da coreografia que o Lula se autoimpôs nesse processo de escolha do sucessor do Luiz Roberto Barroso no Supremo. Ele teve um encontro com o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Os dois se encontraram
na noite passada, no Palácio da Alvorada. O Lula não queria fazer essa indicação sem ouvir o Alcolumbre, porque o Alcolumbre, se quiser, pode criar embaraços para o governo. Não creio que o nome do Jorge Messias, se confirmado, será rejeitado pelo Senado. Isto não é uma perspectiva que está fora do horizonte, Fabiola. E isso, o Senado engole qualquer indicação que seja feita e já engoliu coisa bem pior do que o Jorge Messias, né? Então não há essa perspectiva, mas pode criar entraves o Alcolumbre, se quiser, pode retardar a apreciação do nome, pode impor alguns constrangimentos ao Lula. Então ele queria ter essa última conversa, teve a conversa, e a despeito disso, não fez a nomeação, voou para a Ásia sem formalizar a indicação. Os próprios assessores dele imaginavam que ele faria isso. Tinha duas providências que ele adotaria. Uma ele de fato anunciou ontem à noite, que foi a escolha do Guilherme Boulos para ocupar lá uma poltrona de ministro palaciano, e esperava-se que ele indicasse o ministro do Supremo. Não fez isso, voou sem fazer a indicação, a menos que tenha deixado assinado, que parece improvável, retardou. Mas uma semana a mais, uma semana a menos, Fabiola, como disse, não há previsão legal para prazo. O presidente não está obrigado a escolher num prazo fixo, e ele tem essa prerrogativa, né? Pode ser que tenha identificado a necessidade de apagar algum incêndio. Agora, é muito curioso o que está acontecendo, Fabiola, porque, embora não exista essa predisposição do Senado para rejeitar nenhum nome, tem lá uma oposição querendo criar problemas, né? E aí já estão os interlocutores do Lula, inclusive daquele grupo Prerrogativas, cultivando, tentando seduzir o André Mendonça, que é o ministro evangélico indicado pelo Bolsonaro para o Supremo. Estão tentando seduzir o André Mendonça, que, aliás, parece que se deixou seduzir, para que ele ajude no convencimento da facção bolsonarista no Senado para votarem a favor do Jorge Messias. É mais um evangélico. Tem uma mulher só, mas já se for confirmada a indicação, serão 2 evangélicos no Supremo Tribunal Federal. E até o André Mendonça parece, nos subterrâneos ali, nos bastidores, está se dispondo a fazer o meio de campo no Senado, junto à bancada bolsonarista, para que não haja entraves à aprovação do nome do Jorge Messias. Então, o Lula, acho que não vai ter muito problema se ele quiser indicar esse nome, não, Fabiola.